Bom dia, saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um culto na presença de Deus. Estamos aqui para adorar, exaltar e engrandecer o nome do Senhor. É muito bom estarmos na presença de Deus, é muito bom cultuarmos ao Senhor, é muito bom adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Nós não podemos realizar reuniões, no mesmo espaço para evitar aglomerações em virtude da quarentena, em virtude do coronavírus, mas nós estamos aqui para adorar a Deus, unidos numa só fé, unidos num só propósito, unidos num só espírito. Estamos aqui para cultuar o nosso Deus, para adorá-lo. Isso é muito importante. Nós não podemos parar, nós temos que continuar adorando e servindo ao nosso Deus. Mesmo que não possamos estar unidos no mesmo espaço, mas estamos unidos na fé. Estamos unidos num só propósito, num só espírito. E isso é muito importante, Neste tempo nós precisamos manter, sobretudo, a nossa comunhão com o Senhor Jesus, porque é Ele que vai, neste tempo, nos fortalecer e nos dar todas as condições que nós precisamos. Ele é o nosso respaldo, é Ele que cuida de nós, é Ele que zela e vela pela nossa alma, pela nossa vida. Então estamos aqui para cultuar ao Senhor. É um culto que nós realizamos no domingo aqui na igreja. São duas reuniões, Essa é a primeira reunião do dia, mas como o culto é pela internet, nós não nos estendemos muito, mas o importante é que nós buscamos a Deus, recebemos da palavra, somos instruídos na palavra, adoramos, oramos, e isso é importante. Mas na sua casa você deve continuar orando, meditando, buscando a Deus. Isso é muito importante. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos dar início a esta reunião. Vamos buscar a Deus. Nós iniciamos com uma oração, depois um cântico, depois nós entramos na ministração da palavra, depois realizamos a oração da fé, entoamos mais um cântico de louvor e adoração ao nosso Deus, e depois nós encerramos a reunião, e eu tenho certeza que essa reunião do começo ao fim, nós seremos abençoados pelo nosso Deus e fortalecidos por Ele. Isso é muito importante, amém? Então una a sua fé com a minha fé, vamos adorar, vamos buscar a Deus, vamos servi-lo com amor, com dedicação, amém? Então vamos orar, dando início a essa reunião em nome do Senhor Jesus. Soberano e eterno Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia, nos colocamos diante de Ti em oração, Senhor, dando início a mais um culto, dando início a mais uma reunião nesta manhã de domingo, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para Te servir, para Te adorar, para Te bendizer, para exaltar o Teu santo nome. Tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todos os louvores. Tu és santo, Senhor. Nós queremos ser renovados, queremos ser fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder. Então fortalece, Senhor, a Tua igreja, fortalece o Teu povo. Senhor, aonde quer que essa pessoa esteja acompanhando, que ela seja visitada, Senhor. Essa pessoa que está acompanhando essa live, ela seja visitada pelo poder do Espírito Santo, pela Tua doce presença. Senhor, conforta e consola a nossa vida. Nós Te adoramos. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vim para adorar-Te. Vim para dizer que Te amo, ó Pai, que és tudo para mim.
e eu exalto o seu nome, eu exalto seu nome, eu exalto seu nome, ó Pai. Só para adorar-te, só para dizer que te amo, ó Pai, que és tudo para mim, e eu exalto seu nome, eu exalto seu nome, eu exalto seu nome, ó Pai. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nossos novos corações, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Senhor, Tu és a nossa vida, Tu és o motivo do nosso louvor. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia. Nos visita com poder e grande glória, Senhor. Abençoa todo o nosso viver, Senhor, porque carecemos da Tua presença, Senhor. Senhor, prepara o nosso coração para que possamos receber da palavra, para que possamos receber da instrução da palavra, para que possamos ser alimentados no nosso espírito, na nossa alma, no nosso coração. Fala conosco, Pai. Prepara o nosso coração. Tu és a nossa vida, Senhor. Aleluia, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te exaltamos. O Senhor é digno. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nossos novos corações, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Louvado seja o nome do Senhor.
Engrandecido seja Deus nas alturas. E você que crê, dê glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Agora nós vamos preparar o nosso coração para receber a palavra. Eu vou pedir para você que tem a Escritura Sagrada, a sua Bíblia em mãos, que você abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, nós vamos acompanhar aqui, do capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. 6, 7 e 8. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. É fácil encontrar Atos. Atos, ele fica no Novo Testamento, é o quinto livro do Novo Testamento. São os 4 evangelhos e depois, na sequência, o livro de Atos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí você encontra Atos dos Apóstolos. Capítulo 1, verso 6, nós vamos acompanhar. Nós vamos ver hoje, né, no dia de hoje, o versículo 6, 7 e 8 do capítulo 1 de Atos. Amém? É uma mensagem para o nosso coração. Nesse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos ser instruídos na palavra de Deus para que nós não venhamos, de alguma maneira, ser ludibriados por falsos ensinos. Nós temos que estar alicerçados na rocha eterna, na palavra de Deus. Amém? Então vamos fazer uma oração. Você que encontrou aí o texto sagrado, vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo ministre a nossa vida, ele possa falar ao nosso coração. Então, una sua fé comigo, vamos orar, vamos pedir isso a Deus agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, que o Senhor nos dê graça, conhecimento, entendimento, que o Senhor fortaleça a nossa fé. Senhor, tira tudo aquilo que atrapalha e impede. No nome de Jesus, que o inimigo seja repreendido, no nome de Jesus, e que possamos ser edificados na santíssima fé, que possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor preparou para nós, através da vitória alcançada pelo Teu Filho amado, meu Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, fala conosco de uma forma maravilhosa. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No poderoso nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora acompanhar esse texto, né? Capítulo 1 de Atos. Vamos pegar primeiramente o verso 6, depois vamos ver o 7 e o 8. Então, primeiramente o verso 6 diz assim: Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Então, Jesus, ressurreto dentre os mortos, ele se manifesta aos discípulos, aos apóstolos. E Jesus, durante um período de 40 dias, ele ministra, após a ressurreição, ele ministra a chamada grande comissão. Ele ministra aos apóstolos e os discípulos para que eles pudessem cumprir a grande comissão. O que é a grande comissão? Eles deveriam ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, estará condenado. Então, eles foram instruídos ali. Então, Jesus ressuscitou, ele venceu a morte, ele morreu, ele foi sepultado. Ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos. E ele se manifestou aos seus discípulos. E aqui os discípulos, neste momento da chamada grande comissão, eles perguntam para Jesus: Senhor, o Senhor vai restaurar neste tempo o reino a Israel? Olha só, eles fizeram uma pergunta. Senhor,
É agora o momento da nação de Israel ser restaurada, porque nós temos que lembrar que naquele momento a nação de Israel estava debaixo do domínio dos romanos. Se tornou a nação de Israel, era uma colônia do império mais poderoso da terra até então, que era o Império Romano. Ainda na mente dos discípulos, eles estavam pensando, ó, Jesus ressuscitou, ele vai vencer os romanos, né? E Israel vai ser estabelecida novamente, né? Como nação livre dos romanos, e Jesus vai reinar sobre Israel, e não somente sobre Israel, sobre todas as nações. E de fato isso vai acontecer, né? Existe uma promessa de que Jesus reinará no milênio, né, sobre as nações da terra. Ele vai estabelecer o seu trono em Jerusalém, e de Jerusalém ele vai governar toda a terra durante o período chamado de milênio. Mas os discípulos estavam pensando que era algo que aconteceria muito em breve, né? Porque Jesus tinha morrido, vencido a morte, ressuscitou, e os discípulos estavam pensando que de forma praticamente imediata seria restabelecido o reino a Israel. Só que Jesus responde eles de uma forma muito interessante aqui. E esta palavra tem uma aplicação para os dias de hoje, né? Porque muitas pessoas estão entrando até, algumas pessoas infelizmente por falta de entendimento, estão entrando até em pânico, em virtude dos acontecimentos que estão acontecendo nesses dias, no mundo inteiro. Muitas pessoas estão muito preocupadas. Mas na verdade, irmãos, nós temos que seguir aquilo que Deus nos diz. Deus, ele não é Deus de confusão. Deus, ele é Deus de paz. Então, Deus, ele quer que nós venhamos estar alicerçados na palavra, para que nós não venhamos ficar movidos, né, por qualquer ventinho, qualquer situação. Ventinho que eu falo, vento de doutrina, doutrina errada, ensinamento errado da palavra. Porque às vezes a pessoa se deixa levar por um, se deixa levar por outro, e ouve um e ouve outro. Não, irmãos, nós temos que ouvir aquilo que Deus diz. Então, o que Jesus respondeu para os discípulos? Então, os discípulos fizeram uma pergunta. Senhor, o Senhor vai restaurar o reino a Israel neste tempo? É agora que vai ser. Olha só a resposta que Jesus dá no verso 7, irmãos. Vamos acompanhar aqui, versículo 7. Verso 7. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu. O Pai, ele estabeleceu os tempos e as estações. Tudo está no controle de Deus. Existe um cronograma, o cronograma da salvação. E Deus não está sendo pego de surpresa em nenhum dos acontecimentos. Às vezes as pessoas pensam que Deus está sendo surpreendido pela situação a qual o mundo vive no dia de hoje. Não, está tudo, né, dentro do cronograma, das dispensações. O tempo que nós estamos vivendo agora é chamada de época da graça. O que é a época da graça? A porta da graça se abriu, da graça e da misericórdia de Deus para toda a humanidade, a partir do momento que Jesus ressuscitou e foi assunto aos céus. Até o momento do arrebatamento, a igreja estará na terra, o Espírito Santo estará na terra, e a graça está disponível a todos os homens, a todos que se arrependerem. Então, há mais ou menos 2000 anos atrás, Jesus foi assunto aos céus, depois de ter vencido a morte. Desde então, toda a humanidade é convidada
a se arrepender, a entregar o seu coração, a sua vida, para viver uma vida nova. Uma vida nova que só Cristo Jesus pode nos dar. E essa vida nova, né, já se manifesta agora, através da mudança de vida, através da conversão. E depois, quando nós findarmos a nossa jornada nesta vida, vamos estar para sempre com o Senhor. Se precisarmos passar pela morte física, não passaremos pela morte espiritual, porque já passamos da morte para a vida, em Jesus Cristo, em Jesus. Então, irmãos, e se não precisarmos, por exemplo, se a trombeta soar agora, o dia e a hora ninguém sabe. Não adianta as pessoas quererem dizer, olha, vai ser agora, vai ser depois. Não. Claro que a gente observa os sinais dos tempos, mas a gente não pode afirmar. Todos aqueles que quiseram estabelecer uma data, essas pessoas caíram do cavalo, né? Quebraram a cara. Vou usar uma expressão popular aqui. Né? Todos aqueles que quiseram fazer isso se deram mal. Jesus foi bem claro. Daquele dia e hora ninguém sabe. Né? Está vedado. Né? É algo que pertence a Deus. É algo que pertence a Deus. Tanto que os discípulos perguntaram aqui, Senhor, é agora que vai ser restabelecido o reino a Israel? Sendo restabelecido o reino a Israel, né, seria o momento, né, das coisas voltarem, né, ao propósito de Deus, ao propósito original do Senhor Deus. Aí Jesus responde, olha, não pertence a vocês saberem essas coisas. Tem coisas que são reveladas a nós. Agora tem coisas que não pertencem a nós. São coisas que estão guardadas em Deus. São coisas que estão em Deus, que são mistério. Então eu vejo pessoas aí desesperadas, né? É claro, nós estamos vivendo um tempo difícil, mas não é tempo de desespero, é tempo de colocarmos a nossa fé em ação. É tempo de confiarmos que o Pai está no controle de tudo. E não pertence a nós sabermos esses tempos e essas estações que Deus não permitiu a nós. Né? Ele estabeleceu os tempos e as estações pelo seu próprio poder. E não nos pertence saber essas coisas. Tem coisas que nós sabemos, aquilo que está revelado nas Escrituras. Nós podemos ver coisas acontecendo. Jesus falou que durante esse período chamado Época da Graça, teríamos fomes, pestes, terremotos, guerras, rumores de guerras. E isso está se intensificando a cada dia. Então nós podemos perceber, né, que pelos acontecimentos a vinda do Senhor está próxima. Mas isso não quer dizer que nós venhamos a marcar uma data. Não. Né? Decidir, olha, ninguém sabe, irmãos. Então essas coisas estão se intensificando. E Jesus falou que é o princípio das dores. Por quê? Porque quando terminar esse período e Deus arrebatar a igreja e o Espírito ser removido da terra, o Espírito Santo, vai se manifestar o anticristo, o filho da perdição. E aí a terra viverá a falsa paz. Porque o anticristo virá a princípio com a falsa paz, com a falsa prosperidade. Todos vão receber, aqueles que não forem arrebatados, né, vão receber muito bem o anticristo, como realmente o Salvador. Né? Vão recebê-lo, né, como se ele fosse o Cristo. Mas na verdade ele é o anticristo. Né? Até Israel vai aceitar. Jesus falou assim, vocês não me aceitam, mas outro virá em seu próprio nome, porque eu estou vindo em nome do meu Pai. Estou vindo em nome do meu Pai. Mas outro que vier em seu próprio nome, vocês vão aceitar ele. Então ele vai ser muito bem aceito, a não ser por aqueles que ficaram, não foram arrebatados, mas conhecem a verdade. E não vão se permitir ser marcados com a marca da besta. Não vão permitir que o anticristo, mas esses daí vão sofrer grande tribulação. Eles vão gemer, vão sofrer, né? E depois toda a humanidade vai sofrer, porque o anticristo depois vai mostrar a sua verdadeira face.
ele primeiramente vai aparecer um cordeirinho, né? Alguém que veio para trazer benefício, para ajudar a humanidade, mas depois ele vai demonstrar sua face diabólica e demoníaca, porque ele é o filho das trevas. Então ele vai agir conforme a vontade de Satanás. Então, irmãos, nós temos que estar prontos, não importa. Sempre você tem que estar pronto, porque o arrebatamento pode acontecer. A trombeta pode soar. Então, se eu souber a data, eu me preparo mais, né? Porque eu tô. Não. Os cristãos sempre devem estar preparados. Nós não sabemos o dia nem a hora. Não nos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas cabe a nós estarmos preparados, prontos. A igreja moderna desses dias que nós vivemos, ela se preparou muito bem para receber bênçãos de Deus. E não é errado, Deus tem prazer em abençoar. Mas a igreja se esqueceu de estar preparada para a eternidade, de se preparar para o arrebatamento, para se encontrar com o Senhor. Então nós temos que estar preparados. Mas o preparo não significa desespero. E mesmo em tempos de dificuldade que nós estamos enfrentando, nós contamos com a ajuda de Deus. Como eu preguei na sexta, quem acompanhou a live da sexta-feira, Deus está conosco. Isaías 41:10. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Então Deus está conosco. Ele é Emanuel, ele está conosco. Então Jesus deixou bem claro, né, para eles não fazerem especulações. E o que eles deveriam fazer então? Se eles não tinham que especular sobre os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O que eles tinham que fazer? Olha só o versículo 8. Verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Jesus falou para eles: vocês receberão a virtude, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Olha só. Eles iriam receber o poder do Espírito Santo. Porque até então, eles não haviam sido batizados com o Espírito Santo. Jesus falou para eles: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Quando Jesus ressuscita e se manifesta para eles no cenáculo, quando eles estavam com as portas fechadas, Jesus aparece para eles. E Jesus sopra o Espírito. Ou seja, eles recebem o Espírito Santo para se tornarem novas criaturas em Cristo Jesus. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo. Eles nascem do Espírito Santo. Agora eles teriam que esperar em Jerusalém a plenitude do Espírito Santo. Eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. Então eles ficaram em Jerusalém. Eles obedeceram a Jesus. Eles esperaram o dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo veio sobre eles com poder e revestiu eles de poder. Então eles ficaram em oração. Eles ficaram no cenáculo em oração. Nós temos que estar em oração, né? Até aqueles que já são batizados e cheios com o Espírito Santo. Aliás, encher-se do Espírito Santo, há um preenchimento inicial quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Mas depois ela tem que se manter cheia. Paulo, na carta aos Efésios, diz: enchei-vos do Espírito, ou seja, ato contínuo, enchei-vos. Ou seja, sempre temos que estar cheios com o Espírito Santo. Então, Jesus falou: olha, não pertence a vocês saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu, mas vocês vão receber poder. A virtude do Espírito Santo vai vir sobre vocês. Mas qual o propósito de sermos cheios do Espírito Santo?
sermos revestidos do poder de Deus, recebermos esse poder. Por quê? Há um propósito. Deus não vai dar, né, para a igreja do seu espírito e do seu poder sem utilidade alguma. Pelo contrário, quando a pessoa se preenche, se enche do Espírito Santo, tem como propósito, né? Qual o propósito? Preparar a gente, a própria pessoa, para se preservar para a vida eterna, para conservar a sua alma para a vida eterna, mas não só isso, porque a gente não pode pensar só na nossa salvação. Nós estamos aqui para testemunhar. Olha a sequência do versículo, vamos ler aqui novamente. Versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então Jesus está dizendo, olha, aquilo que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder não pertence a vocês especularem sobre isso, sobre os tempos e as estações. Mas uma coisa vocês devem fazer, vocês devem testemunhar. E eles começariam em Jerusalém, onde eles estavam, depois toda a Judéia, Samaria e depois os confins da terra, todas as nações da terra. Porque o evangelho do reino tem que ser pregado em todas as nações. Então virá o fim. Então neste tempo, mesmo com as igrejas fechadas, é tempo da igreja testemunhar. Porque o Espírito Santo não está preso a quatro paredes. O Espírito Santo habita no verdadeiro templo que somos nós. Um templo não feito de pedras, mas formado por seres humanos. Um templo vivo. O Deus vivo habitando num templo vivo. Um templo que vai se locomovendo. Um templo que vai levando a presença. Aonde você está, você leva a presença do Espírito. Aonde você está, você leva o poder do Espírito. E você testemunha de Jesus. Você testifica dele. Você dá testemunho da morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Da vitória de Jesus sobre a morte, sobre o pecado. E sobre a consequência do pecado. Então, nesse momento, pensaram, né? Muitas pessoas pensaram, o fim da igreja. Não, a igreja não está presa a quatro paredes. A igreja somos nós, eu e você. Nós, unidos a Cristo, somos o corpo de Cristo. O corpo vivo de Cristo na terra. Deus, ele tem o seu corpo glorificado. Jesus tem o seu corpo glorificado à mão direita do Pai. Mas o seu corpo, noiva, igreja, está na terra. Espalhado na terra. Para dar testemunho. Testemunho. Então, não é tempo de nós. Jesus vai voltar agora. Não. A gente sempre tem que estar pronto para a vinda de Jesus, para o arrebatamento da igreja. Temos que sempre estar prontos. Mas nós temos que nos encher do Espírito Santo. Esse tempo agora não é tempo de questionamentos, não é tempo de contendas. Eu vejo muitas pessoas, né? E Satanás está trabalhando para criar contenda no meio do povo de Deus. Contendas em virtude de política, etc. Não é tempo de contenda. É tempo de união. É tempo de oração. É tempo de consagração. É tempo de busca. É tempo de se encher, de ser revestido do poder de Deus para testemunharmos. Mesmo pela internet. Olha só que Deus permitiu nesse tempo, esse avanço tecnológico, que nós podemos compartilhar a palavra, né, através de um aparelho celular. Você pode compartilhar a palavra de Deus com as pessoas. Existem as redes sociais hoje. Muitas pessoas usam para o mal, usam para fazer maldade. Mas nós que somos da fé, devemos levar a palavra, levar esperança, levar vida. Porque Jesus está conosco.
A vida, a verdadeira vida está em Cristo e essa vida está em nós. Nós que somos dele, nós que somos de Jesus. Então Jesus falou, olha, não pertence a vocês. Porque os discípulos chegaram, mestre, o senhor vai restaurar agora? É agora! Não, 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 não. Isso não é da conta de vocês. Isso é algo que está no Pai. Ele estabeleceu isso pelo seu próprio poder. Os tempos e as estações. Esses tempos e estações não pertencem. Tem coisas que são reveladas, que pertencem a vocês. E Deus deu a vocês, mas isso não pertence a vocês. Não pertence a vocês realmente saberem sobre esses tempos e estações. Mas uma coisa vocês devem fazer. Vocês devem receber o poder do Espírito Santo. Vocês devem receber da virtude do Espírito Santo, para que vocês possam ser testemunhas em todo o mundo, em Jerusalém, Judéia, Samaria e nos confins da terra. Você vai ser testemunha na sua casa, na sua família, no seu grupo de amigos, no seu grupo social ao qual você pertence e até outras pessoas. Ainda mais com essa ferramenta que nós temos hoje da internet, das redes sociais, você pode até chegar a outras nações, sem sair do Brasil. Então é o tempo da igreja brasileira, não só a igreja brasileira, a igreja no mundo inteiro entender esse tempo. Entender que é tempo de se encher, de receber da presença do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, para testemunharmos. Para que se a trombeta soar, nós não sabemos o dia nem a hora, nós estejamos prontos e o máximo de pessoas possam subir conosco. Porque no reino de Deus, quanto mais pessoas estiverem no reino, melhor. Né? Tem pessoas que têm uma mentalidade errada, né? Quanto mais pior. Não, no reino de Deus não. Quanto mais pessoas entrarem no reino, melhor será. Né? Então nós temos que ser testemunhas. Nós temos que levar a palavra. Né? E não é só os ministros. Essa situação está acontecendo para que cada membro da igreja enxergue também a sua responsabilidade de ser testemunha de Jesus. Porque não somente aqueles que são chamados como oficiais, aqueles que são chamados para um ministério específico da palavra, né, para ser um pastor, um obreiro. Não, irmãos. Todo cristão deve ser uma testemunha de Jesus. Uma testemunha viva do Senhor Jesus. Então é tempo de nós nos enchermos com o Espírito Santo. Você que já é batizado com o Espírito Santo, é tempo de você se encher todos os dias. Se revestir do poder para que você possa continuar testemunhando até o momento de nos encontrarmos com o Senhor nos ares. É tempo de nós nos enchermos. E você que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, Deus, Ele quer te batizar. O batismo com o Espírito Santo não é um privilégio de poucos, não. É a vontade de Deus para toda a igreja. Deus quer que você seja cheio com o Espírito Santo. Mas você tem que buscar de todo o seu coração. Você tem que falar, Deus, eu quero ser revestido com o teu poder. Eu quero receber a plenitude do Espírito Santo. Jesus disse certa vez, se nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Então, se nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, e o Pai não vai dar o Espírito Santo? Peça com fé. Peça com fé. Uma vez uma mulher chegou para um pastor e falou assim, pastor, eu não consigo receber o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. E esse pastor disse para essa mulher, então quer dizer que Jesus mentiu? Porque Jesus falou que aquele que busca, encontra. Continue buscando, você vai encontrar. Aí a mulher falou, é verdade, porque ela já tinha desistido. E ela continuou buscando, perseverando, até chegou o momento que ela foi cheia com o Espírito Santo. Então Deus quer te encher com o Espírito Santo, quer te revestir de poder.
busque. É tempo da igreja orar, buscar e testemunhar. Mesmo através das ferramentas que Deus nos dá, da rede social. Você hoje não precisa nem sair de casa. Você pode mandar mensagens pelo WhatsApp, no Facebook, no Messenger. Você pode usar o Instagram. Você pode usar várias ferramentas que hoje existem, né? São as redes sociais. Para dar o seu testemunho, para falar de Jesus, para falar do poder de Deus, do amor de Deus, para as pessoas. Então, irmãos, não fique preocupado. Você tem que só estar pronto, que quando a trombeta soar, você vai subir. Os discípulos estavam preocupados. Ah, Senhor, o Senhor vai restaurar agora, é neste tempo, quando que vai ser? Não, 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 não. Não pertence a vocês saberem essas coisas. Se preocupem em ser testemunha, em testemunhar. Se encham do Espírito, vocês vão receber da virtude, do poder do Espírito. Se preocupem em estarem preparados, cheios, preparados para o arrebatamento e, sobretudo, testemunhando. Porque Jesus quer encontrar a igreja testemunhando, trabalhando, fazendo a vontade dele, anunciando o Evangelho, anunciando a salvação. Amém? Então, irmãos, guarde essa palavra, tome cuidado. Tem gente que está marcando data, Jesus vai voltar tal dia, né? Pregadores estão afirmando, olha, Jesus vai voltar esse dia. Tome cuidado, irmãos. Tome muito cuidado. Muitas pessoas já sofreram por causa disso no passado, irmãos. Pessoas que querem marcar data. Claro, nós não somos bobos, nós estamos vendo os sinais dos tempos. Mas nós não temos que nos preocupar, a gente tem que se preocupar em estar cheio do Espírito Santo. E Jesus, quando vier, nos encontrar servindo, pregando, testemunhando dele, da vitória dele sobre a morte, a vitória dele na cruz, pois ele derramou o seu precioso sangue para nos salvar. Amém, irmãos? Então guarde essa palavra. Nós vamos fazer uma oração agora. Você que já é batizado com o Espírito Santo, Deus vai te renovar. E você que ainda não é batizado, Deus quer te batizar. Deus quer te encher, te revestir de poder, te encher do poder, para que você possa ser testemunha, para que você possa, neste tempo, em meio ao caos, ao desespero de muitas pessoas, você vai mostrar a diferença. A sua fé, a sua confiança, a sua certeza. Você está convicto em Cristo Jesus. Amém? É o tempo de nós buscarmos a Deus. Amém? Deixa eu só ler aqui novamente para estar bem fixado na sua mente e no seu coração. Depois na sua casa você leia também. Amém? Então vamos ler aqui o texto. Depois eu quero fazer a oração da fé. Amém? Então vamos ler novamente aqui, versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja Deus nas alturas. Então una sua fé com a minha agora. Vamos orar na fé desta palavra. E eu creio que Deus vai te renovar. Deus vai te encher do Espírito Santo, para que você possa testemunhar para a sua família. É muito importante nós darmos testemunho agora para a nossa família, para os nossos amigos, para as pessoas do nosso convívio social. É um tempo propício para nós pregarmos, para nós falarmos de Jesus, para nós falarmos do nosso Salvador. Amém? Então vamos orar? Una sua fé com a minha fé e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, estamos unidos em fé. Senhor, não pertence a nós sabermos os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas o Senhor prometeu
que nós receberíamos a virtude do Espírito Santo, para nós sermos testemunhas do Senhor. Senhor, nos enche com o teu Espírito Santo. Nos enche com o teu poder, Senhor. Nos enche com a tua virtude, Senhor. Queremos ser revestidos do teu poder. Queremos ser fortalecidos, renovados. Queremos receber a plenitude do Espírito Santo. Esta pessoa que é batizada com o Espírito Santo, que ela seja renovada agora. Que esta pessoa que ainda não recebeu, que ela receba. Senhor Jesus, tu és aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Batiza, Jesus. Se nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Enche-nos com o Espírito Santo. Queremos ser cheios com o Espírito Santo, cheios da tua virtude, cheios do teu poder, Senhor. Oh, nos enche agora, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar, diante do seu altar, diante do seu altar. Ah, Senhor, derramamos a nossa alma diante do teu altar. Buscamos a tua presença. Visita esta pessoa neste momento. Ah, Senhor, que está acompanhando esta live, que ela receba da virtude e do poder do Espírito Santo. Oricanta lamassuririanda labaias. Palavras estranhas surgirão do seu interior. Dê lugar de evasão. É o Espírito Santo. Orecanta lamassuririanda labaias. Remanassuriricanta labaias. Comece a magnificar a Deus em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concede nesta hora. Alamantu yakandarabasúbia, aramanarare xererianda labaias. Oh, Senhor, nós te adoramos. Senhor, nos enche. Senhor, queremos ser testemunhas do Senhor. Queremos testificar, Senhor, dar testemunho. Ah, Senhor, até os confins da terra. Senhor, porque tu disseste, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Senhor, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Cante com fé. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me
do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar, diante do seu altar, diante do seu altar. Quando nós derramamos a nossa alma no altar, Deus nos enche do Espírito. Receba da virtude do Espírito Santo. Seja cheio com o Espírito Santo, em o nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos. Louvado seja o teu nome. Amém. E graças a Deus. Amém. Creia, Deus está te visitando. Sinta a presença do Espírito Santo. Sinta o poder do Espírito Santo, o amor de Deus te envolvendo. Nesta hora, neste instante, neste momento. Amém? Guarde essa palavra no teu coração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Antes de nós encerrarmos, deixa eu dar uns recados importantes. Segunda-feira nós temos a live de segunda. À noite nós vamos ter, quem quiser participar, a live da tarde, início de noite, né, às 6 da tarde, nós vamos ter a próxima live. Depois na segunda e vamos ter a sequência das lives. O decreto do governo federal caiu, né, de poder atender nas igrejas, infelizmente, né? Nós temos que estar em obediência, né? Mas a gente pode se relacionar através do WhatsApp. Se você não tem o WhatsApp da igreja, né? É só você depois entrar em contato para que a gente possa adicionar você. Você deixa o número do seu WhatsApp para mim, né? Você pode mandar pelo Messenger, né? Na minha página. Quem não é meu amigo pode pesquisar a página do Facebook. Essa é a página da igreja, mas você pode entrar na minha página pessoal, né? Nicolas Pascoal Carabeta, né? Então você pode entrar lá, depois você pode me acessar pelo Messenger também. Se quiser dar o WhatsApp para entrar no WhatsApp da igreja, né? Ou meu WhatsApp pessoal, se você quiser entrar em contato comigo, tá bom? Para a gente poder estar mantendo o contato. Amém? Em nome do Senhor Jesus, a gente não perdeu o contato. Amém? Em nome do Senhor Jesus. É um tempo difícil que nós estamos vivendo, mas vamos aproveitar esse tempo. Vamos aproveitar para fazer a vontade de Deus, para testemunhar, como nós lemos no texto agora, né? Vamos estar unidos, irmãos. Mesmo que a gente não possa nos agregar no santuário, no templo, no mesmo lugar, vamos continuar unidos na fé, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos orar, pra, pelo menos porque o governo federal acho que vai entrar, a Advocacia Geral da União vai entrar com recurso, se pelo menos, né, a igreja e as casas lotéricas possam estar abertas não para a realização de cultos, né, mas para atendimento, né? Então aí você pode marcar o atendimento, se for assim, né? Mas vamos estar orando. É tempo de oração, irmãos. É tempo de nós buscarmos a Deus e nós nos envolvermos com a presença de Deus, né? Não se desespere, né? Não é momento de nós nos desesperarmos. Aliás, nunca foi tempo. Nós somos da fé. O justo viverá pela fé. Amém? Então vamos agradecer a Deus por esse culto. Quem quiser participar às 6 da tarde, fica o convite. E amanhã também às 7h30, tá bom? Então vamos mantendo contato, né? Se qualquer dúvida pode colocar sua dúvida para mim, ou no Messenger ou no WhatsApp, tá bom? Que Deus abençoe a todos, né? Vamos fazer agora a oração de agradecimento, a oração final deste culto, amém? E depois, 6 da tarde, estamos novamente reunidos, amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, por este culto live, Senhor, por esta reunião, Pai. Eu creio que o Senhor ministrou a nossa vida, nos fortaleceu e nos renovou.
Senhor, agora eu lhe peço, Pai, que o Senhor proteja e guarde as famílias, que o Senhor abençoe cada um deles nas suas necessidades, trazendo aquilo que eles precisam e necessitam. Pai, nós te agradecemos por tudo. Que o amor do Pai, a graça do Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida de todos, desde agora e para todos sempre. Você que crê, erga suas mãos. Dê glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Santo Espírito de Deus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Próxima live às 6 horas da tarde. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Amo vocês em Jesus Cristo. Fiquem na paz. Deus abençoe em nome de Jesus.